Durante séculos, este animal gigantesco tem aberto as comportas da nossa imaginação. Mas hoje, novos fósseis levantam uma questão fundamental. O Tiranossauro Rex era apenas um triturador de lixo mesozoico? Quais são os choques desagradáveis que a ciência reserva para o nosso vilão favorito? O legendário Tiranossauro Rex. O mundo dos dinossauros. O legendário Tiranossauro Rex. Nenhum outro dinossauro dominou tão ferozmente a atenção popular do que o Tiranossauro Rex. Uma celebridade de renome internacional, o Tiranossauro Rex é o símbolo universal da destruição violenta e do terror arrepiante. Professor, tem um lagarto gigantesco vindo nessa direção, portanto saia daqui. Retratado por Hollywood como insaciável e imbatível, os tiranossauros foram considerados como os predadores supremos. O eterno best-seller. Entre os dinossauros, seus dentes são vendidos como souvenirs de plástico. Soldadores criam réplicas em metal do Tiranossauro Rex para atender a demanda do público devido à sua imagem monstruosa. Famoso por sua disposição odiosa, o Tiranossauro Rex monta guarda em motéis, sorveterias e parques públicos de todo o país. O tamanho do Tiranossauro Rex é apavorante, 3 vezes o tamanho de um homem, com um peso de mais de 7 toneladas. Suas poderosas mandíbulas musculosas eram cheias de dentes pontiagudos de 22 centímetros. Mas o mais assustador de tudo é que esse animal era carnívoro, o maior dinossauro carnívoro que já andou pela Terra. A presença do Tiranossauro Rex em museus do mundo todo sugere uma abundância de fósseis. Mas, de fato, muitos dos tiranossauros em exposição são modelos copiados dos poucos fósseis verdadeiros existentes. Apesar do Tiranossauro Rex ter vagado pela Terra por 2 milhões de anos, até recentemente sua reputação era baseada em apenas 9 espécimes incompletos. Todos desenterrados nas terras áridas que se estendem desde Wyoming e Montana até Dakota do Sul e oeste do Canadá. Quando o Tiranossauro Rex apareceu pela primeira vez, há 67 milhões de anos, um mar raso interior dividia a América do Norte, impedindo que os tiranossauros alcançassem a parte leste do continente. O primeiro Tiranossauro Rex foi o prêmio do lendário caçador de dinossauros, Barnum Brown, que o descobriu em 1900, e Henry Fairfield Osborn, que lhe deu o nome. Os dois homens trabalhavam para o Museu Americano de História Natural. Na época da descoberta do Tiranossauro Rex, os fósseis dos dinossauros já atraíam uma enorme multidão só pelo seu tamanho. Nada igual a eles havia sido visto antes. O que falta no registro de fósseis, a imaginação humana supre. Esta versão cinematográfica de uma batalha entre um Tiranossauro Rex e um Triceratops gerou um monstro de proporções míticas que sobreviveria pela maior parte deste século. Hoje, Jack Horner, administrador de paleontologia do Museu das Rochosas em Bozeman, Montana, faz parte da nova geração de cientistas que questiona as ideias tradicionais sobre os dinossauros. Suas suspeitas de que o Tiranossauro Rex poderia ser um impostor começaram no início de 1990, quando uma mulher chamada Katie Wankel levou até ele um osso de braço que havia encontrado no condado de Macon, ao leste de Montana.
Horner começou a escavar o que se tornaria o Tiranossauro Rex mais completo já registrado. Enterrado por 65 milhões de anos, os enormes fósseis necessitaram de escavadeiras para serem retirados do solo. Os ossos tornaram-se o ponto de partida para uma nova reconstrução do Tiranossauro Rex pelo escultor de Montana Matt Smith. Este é um modelo em escala de 1/20 do Tiranossauro Rex, do Museu das Rochosas, com 12 metros de altura. Uma das coisas que se nota é quanto ele é estreito, numa visão dorsal, baseando-se no íleo, vértebras dorsais e costelas. O Tiranossauro Rex foi certa vez visto como um animal pesado que arrastava a cauda. A nova versão podia caçar a presa numa velocidade de mais de 50 km por hora, muito mais humano correndo a toda velocidade. Mas Horner não estava convencido de que o Tiranossauro Rex merecesse a reputação de o mais impressionante predador da história. Quando o Tiranossauro Rex foi encontrado pela primeira vez, Barnum Brown trouxe o espécime. Henry Fairfield Osborn foi a primeira pessoa a trabalhar nele. Certamente o primeiro a descrevê-lo e deu a ele o nome de Tiranossauro Rex, que significa lagarto tirano-rei. E afirmou que era um predador. Mas ele não se baseou em coisa alguma. Quer dizer, ele não fez realmente o trabalho necessário para determinar isso. Ele afirmou que era um grande animal carnívoro, o maior já encontrado. E a suposição foi de que era um predador. Essa suposição inspirou a imagem requintada do Tiranossauro Rex como um caçador e um assassino. Mas o que Horner viu foi um necrófago andando pelo solo, um abutre saqueando carcaças mortas. Ele admite que a sua visão não é muito popular. As pessoas não querem ouvir dizer que o Tiranossauro Rex foi um comedor de carniça. Querem ouvir dizer que foi um predador. Por alguma razão, isso é muito importante. Muito da reputação do Tiranossauro Rex como caçador é baseada em seu enorme tamanho. Mas como um abutre, um dos maiores pássaros carnívoros, o Tiranossauro Rex pode ter usado seu tamanho para afugentar os outros necrófagos. Horner compara o Tiranossauro Rex com um grupo de dinossauros predadores que inclui o Velociraptor, Trudon e Deinonychus, todos desenvolvidos para a velocidade. Se você vai desenhar um predador bípede, você faz o Velociraptor. Ele tem um fêmur curto e um osso do quadril curto e tíbias longas, ou osso da canela. E isso dá a ele a força motora para correr. É por isso que um avestruz pode correr mais do que nós, mesmo que sejamos do mesmo tamanho. Temos o fêmur e a tíbia do mesmo comprimento. O Tiranossauro Rex tem o fêmur e a tíbia do mesmo comprimento. Pela primeira vez, o prestígio do Tiranossauro Rex como predador parecia estar à beira do desastre. Mas logo, outro Tiranossauro Rex maior e mais vigoroso assumiria o desafio. A falta de vegetação e os arenitos erodidos das terras áridas de Dakota do Sul são ideais para se procurar os ossos de criaturas antigas. Aqui, o coletor de fósseis Peter Larson, do Instituto Black Hills, encontrou vastamente espalhados restos de dinossauros bico de pato, grandes animais herbívoros, que eram o alimento favorito do Tiranossauro Rex. Em 1990, a equipe de Larson encontrou inclusive o maior Tiranossauro Rex já descoberto. Em seu laboratório em Hill City, a equipe concluiu que seu novo achado era uma fêmea de tiranossauro porque faltava um osso padrão extra, encontrado nos machos de Tiranossauro Rex. Larson acredita que esse osso extra escora os órgãos sexuais do Tiranossauro Rex macho e permite que se retraiam quando não estão em uso. Em homenagem ao membro da equipe que a encontrou, o novo Tiranossauro Rex foi chamado de Sue. Sue é um pouco maior do que o espécime do Museu das Rochosas. Não só os ossos são um pouco mais compridos, mas cada osso é, na verdade, maior em volta, mais carnudo, mais forte, mais robusto do que no espécime do Museu das Rochosas.
Novamente, a imagem popular do lagarto tirano-rei parecia ameaçada, pois pelo tamanho parecia que o Tiranossauro Rex macho não era páreo para esse lagarto tirano-rainha. Realmente não é estranho as fêmeas serem maiores que os machos tiranossauros, porque em muitas outras espécies vemos a mesma coisa. Vemos isso na maioria das espécies invertebradas, na maioria dos peixes, anfíbios, répteis e mesmo em alguns mamíferos, onde a fêmea é maior que o macho. E é realmente só nessas espécies, nas quais os machos competem pelo direito de fecundar múltiplas fêmeas, que vemos que os machos se tornam maiores. Sue e sua espécie viveram aqui de 67 a 65 milhões de anos, no final da era dos dinossauros. Então a Terra era luxuriante e cheia de vida, de acordo com o cientista sênior de dinossauros do Real Museu Thiel do Canadá, Phil Curry. Nesta parte do mundo, descobriríamos que os habitantes e a paisagem se pareceriam muito com os estados do Golfo ou norte da Flórida, como eles são hoje. Havia muita diversidade de ambientes ao longo dos rios e assim por diante. E havia áreas abertas, havia terras baixas, pântanos. Mas eram bons lugares para o Tiranossauro Rex viver. Podiam procurar por alimento numa variedade de habitats e talvez alguns desses habitats os favorecessem na caça. Curry acredita que esse habitat favorecia o Tiranossauro Rex, porque continha uma variedade de presas em potencial. Compartilhando o meio ambiente, havia grandes manadas de dinossauros pico de pato e dinossauros cornudos, que forneciam as enormes quantidades de carne que ele consumia por dia. Em Egg Mountain, ao norte de Montana, Jack Horner encontrou um extrato de ossos contendo mais de 10 mil dinossauros pico de pato soterrados por uma erupção vulcânica muito mais devastadora do que a do Monte Vesúvio, que enterrou Pompeia. Para Horner, manadas como estas são uma evidência de que o tiranossauro vivia de carniça. Havia dinossauros ornitorrincos e dinossauros de chifres, viajando nessas manadas gigantescas. E podemos fazer uma analogia com as planícies Serengeti da África, onde existem as gigantescas manadas de gnus viajando aos milhões. E essas manadas possuem necrófagos que os seguem. Abutres e hienas e várias outras espécies de necrófagos. Se os tiranossauros não fossem necrófagos, provavelmente não existiam necrófagos. Então, teríamos centenas de animais morrendo e ninguém para comê-los, o que parece improvável. Dentes do Tiranossauro Rex foram encontrados entre os ossos de dinossauros bico de pato e manadas de dinossauros cornudos que vagavam pela paisagem do final do Cretáceo. Mas tanto Phil Curry quanto Peter Larson discordam da teoria do necrófago de Horner. A realidade é que não existem os necrófagos puros e não há puros caçadores. Um leão comerá carne que já está morta se a encontrar, ou ele a abaterá se não encontrar alimento morto. O Tiranossauro Rex e os outros dinossauros terópodes deviam estar na mesma posição. Acredito que o Tiranossauro Rex não rejeitaria alimento vivo. Poderia comer carniça quando a mesma estivesse disponível, mas não ia esperar por alguma coisa morrer à sua volta. Quando tem fome, mata a presa. Quer o Tiranossauro mate para comer ou coma carcaças, os colegas de Larson encontraram danos físicos no esqueleto de Sue que provam que um Tiranossauro Rex não tem medo de atacar outros. Uma dessas costelas perto do ombro nunca sarou apropriadamente. E dentro, naquela exostose, que é aquele osso extra que cresce em volta da área infectada, encontramos o fragmento do dente de outro Tiranossauro Rex. Sue foi mordida e lutou por sua vida muitas vezes com outro Tiranossauro Rex. Larson também descobriu que Sue foi cuidada. Ela uma vez quebrou o osso da perna que depois se curou. Isso significa que por um longo tempo ela ficou incapaz de andar e só poderia ter sobrevivido se outro Tiranossauro Rex tivesse trazido alimento para ela. Mas então, diz Larson, ela foi morta por outro de sua própria espécie. Encontramos ferimentos em seu crânio que não se curaram, onde a órbita, o osso por trás do olho, foi esmagado. O occipital, na verdade, tem marcas de pontas, e o lado esquerdo da mandíbula inferior foi arrancada do encaixe e puxada para o lado. Acredito que a face de Sue tenha sido arrancada por outro Tiranossauro Rex. O tamanho e a integralidade de Sue prometia ajudar a resolver questões sobre o comportamento e os hábitos alimentares do Tiranossauro Rex.
Mas antes que ela pudesse ser melhor examinada, um golpe de má sorte a levou embora. Em 14 de maio de 1992, agentes do FBI entraram nas instalações do Instituto Black Hills e levaram Sue em custódia. Peter Larson havia pago $5.000 para o dono da terra onde Sue foi encontrada. Mas o local ficava dentro da reserva indígena de Cheyenne River. Uma lei federal proíbe estranhos de fazerem negócios com os nativos americanos para remover antiguidades sem a permissão do governo federal. O promotor local dos Estados Unidos ordenou que Sue fosse confiscada, junto com todas as fotografias, gravações e papéis relacionados a ela e sua descoberta. Os moradores locais ficaram enraivecidos. Uma fonte de orgulho local estava sendo tirada deles. Sue, no momento, está trancada num container de um cargueiro marítimo, num engradado de armazenagem, e não a vemos há mais de 2 anos. E talvez, assim, anos antes que possamos vê-la. Temos lutado esta batalha por mais de 2 anos agora, tentando ter Sue de volta, e vamos esgotar todas as possibilidades disponíveis para nós até finalmente tê-la de volta. Até ela finalmente voltar para o Museu de História Natural de Black Hills. 1 ano e meio depois de sua apreensão, um corpo de jurados decidiu contra Larson e o Instituto Black Hills, devolvendo Sue para o dono da terra. Sem desanimar, Peter Larson continuou sua busca por mais espécimes de Tiranossauro Rex. Em 1992, ele escavou um esqueleto menos completo que chamou de Stan. Enquanto isso, o desafio de Jack Horner, a visão convencional do Tiranossauro Rex, continuaria a inspirar discussões. Como um monstro com uma mandíbula escancarada, poderosa e cheia de dentes como farpas poderia ser outra coisa senão um matador? Quando descobriu o primeiro Tiranossauro Rex em 1900, Barnum Brown declarou que era um predador. Era certamente o maior dinossauro carnívoro já encontrado. O crânio monstruoso do Tiranossauro Rex, em particular, parecia ter sido desenhado para matar. Projetado para ser poderoso, era inclusive leve. Grandes buracos em seu crânio reduziam o seu peso. Mas a estrutura óssea era mais forte nas mandíbulas, para resistir à incrível força dos músculos que esmagariam os ossos de qualquer animal. Esta é a mandíbula de um verdadeiro Tiranossauro Rex. Você pode ver um desses dentes enormes num lugar na mandíbula e outro dente caído ao lado da mandíbula aqui. Pode olhar para essa raiz comprida e ver como ela é fixa na mandíbula. Isso era uma máquina mortífera. Isso era uma máquina que podia morder até mesmo através do osso da perna de outro Tiranossauro Rex. Jack Horner não está convencido. Quer fosse caçando ou comendo carniça, ele necessitaria dos dentes cortadores de carne e mandíbulas enormes para cortar as enormes quantidades de carne que consumia em pedaços menores. Mas o argumento de Horner se baseia em outra parte da anatomia do Tiranossauro Rex. Seus minúsculos braços que confundiram os paleontólogos durante décadas. Horner encontrou com o Montana Rex o primeiro osso completo de braço de tiranossauro já descoberto. Apesar do Tiranossauro Rex ter 4,5 metros de altura, seu braço não era maior que o braço de um homem. Horner incumbiu o escultor Matt Smith de reconstruir o braço do Montana Rex, usando a musculatura de uma variedade de animais contemporâneos e de aves como comparação. Um estudo biomecânico do braço mostrou que o animal podia suspender 180 quilos. Era mais forte que o esperado, mas ainda assim fraco para um animal que pesava mais de 7 toneladas. Horner concluiu que os braços eram virtualmente inúteis para capturar presas. O pequeno braço do Tiranossauro Rex não alcançava a boca. Um braço não alcançava o outro. Ele não podia bater palmas. Imagine-se tentando pegar uma galinha com as mãos atadas às costas. Quer dizer, seria uma confusão. Um bípede tem necessidade de imobilizar a presa, e um Tiranossauro Rex não podia fazer isso. Inquestionavelmente, os braços do Tiranossauro Rex eram bem menos eficientes para capturar presas do que aqueles dos Allosaurus, um dinossauro anterior parecido com o Tiranossauro Rex.
Se compararmos as patas dianteiras de um tiranossauro rex comum ao dinossauro bípede carnívoro mais velho, o alossauro, podemos dar uma olhada nessa mão e ver que ela foi feita para um comportamento predatório. Agora, quando se compara com a do tiranossauro rex, a mão dele se tornou menor e aparentemente mais especializada. Mas, sem dúvida, a evidência mais importante de que o Tiranossauro Rex era um predador eram os seus sentidos. Um grande dinossauro comedor de carne devia ser capaz de encontrar suas vítimas em potencial a qualquer hora, em qualquer lugar. E o Tiranossauro Rex tinha recursos para encontrá-los. Um agudo sentido de audição, por exemplo, bem adaptado para rastrear presas em movimento. E ao contrário da maioria dos dinossauros, sua visão era estereoscópica, que tornava mais fácil ver os movimentos. Se você olhar os olhos, pode ver que eram extremamente grandes e o lobo óptico do cérebro é também bastante desenvolvido. Então, aí está uma indicação de que ele tinha um bom sentido da visão. Além disso, no Tiranossauro Rex, os olhos estão voltados para frente. E como ser humano, ele devia ter visão estereoscópica. Isso é muito útil se você é um caçador, mas não tão útil se for um necrófago. Os globos são minúsculos, mas se olharmos para animais como o Velociraptor ou o Troodon, eles têm olhos enormes, têm aberturas enormes para os olhos. Talvez ainda mais importante para um animal carnívoro do que o sentido da audição e da visão fosse a habilidade do Tiranossauro Rex para cheirar suas vítimas em potencial, vivas ou mortas. É um bulbo olfatório enorme. Sabemos disso fazendo uma tomografia computadorizada num parente do tiranossauro chamado Narmotyranus. Esse bulbo olfatório dá a ele um sentido tremendamente agudo de olfato. Um sentido olfatório que não é necessário em alguém que só come carniça. Quer dizer, nós, como humanos, que temos um sentido olfatório pobre, podemos sentir o cheiro de animais podres a 1 quilômetro. Lembra que no Jurassic Park o cara fala, não se mexa e o tiranossauro não vai te ver? Bem, ele pode não te ver, mas ele certamente pode cheirá-lo. Mas para Horner, os grandes lobos olfatórios do Tiranossauro Rex têm um significado diferente. Para um animal que se alimentava principalmente de carniça, o sentido do olfato seria o mais importante de todos. Se compararmos o tamanho do lobo olfatório com o tamanho do encéfalo, um tiranossauro tinha um lobo olfatório maior do que qualquer animal que já viveu, exceto um urubu de cabeça vermelha. Para alguns, o argumento ainda não resolvido sobre a verdadeira natureza dos hábitos alimentares do Tiranossauro Rex pode não ter sentido. Um exercício de erudição com pouco impacto em nossas vidas hoje. Mas e quanto aos milhares no mundo todo que se servem da imagem do Tiranossauro Rex de Hollywood como nosso pior pesadelo? Se acontecer dele ser um necrófago, apesar de tudo, estaria o Tiranossauro Rex arruinado para sempre como o monstro que aprendemos a amar? Em 1994, o paleontólogo John Storer descobriu outro Tiranossauro Rex, este na província canadense de Saskatchewan. Após somente 9 Tiranossauros Rex, em todos esses anos, de 1900 a 1990, 3 esqueletos quase completos foram encontrados num espaço de 4 anos. E com o crescente interesse em paleontologia, mais caçadores estão na trilha do ardiloso Rex. Talvez o mundo descubra se ele foi realmente o monstro que se dizia que era. Poderia ele realmente ser um abutre gigantesco? Por enquanto, sua reputação está a salvo. Para a maioria de nós, ele ainda é o máximo dos dinossauros. O maior, o único, o legendário Tiranossauro Rex.